Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que parece super filosófica, mas que na verdade é muito prática. Como é que uma ideia vira realidade? Hum, Não a realidade de, sei lá, uma cadeira, mas a realidade coletiva. Como uma crença que começa na cabeça de alguém, de repente se espalha e vira algo que todo mundo trata como um fato, uma coisa sólida, externa. quase como se ganhasse vida própria, né? É um processo que a gente sente o tempo todo, mas raramente para pensar em como ele funciona por baixo dos panos. Exatamente. E para investigar isso, a gente tem um material de análise fascinante aqui. É um texto que propõe basicamente uma engenharia psíquica por trás desse fenômeno. Ele usa duas imagens muito fortes para explicar o mecanismo. Uma é totalmente industrial, de fábrica mesmo, e a outra é assim geométrica, quase mística. Nossa missão aqui é meio que desmontar essas metáforas para entender o processo técnico por trás do que alguns chamam de pensamento de massa ou de egrégora. E acho que vale a pena, antes de a gente seguir, dar uma definição rápida desse termo, egrégora. Boa. De uma forma bem simples, é a ideia de que um conjunto de pensamentos, de emoções de um grupo de pessoas, quando focado na mesma direção, pode criar uma espécie de campo de energia, ou uma entidade psíquica autônoma. Certo. É como se a soma das partes criasse algo maior, com vontade própria. E o que eu achei genial na abordagem da nossa fonte é que ela não trata isso como mágica. Pelo contrário, Não mesmo. ela foca no como, sabe? No processo, na mecânica da coisa. E isso é crucial hoje em dia. A gente vive imerso em narrativas, em bolhas ideológicas, movimentos que surgem e ganham uma força tremenda, quase da noite para o dia. Entender a fábrica por trás disso é uma ferramenta de pensamento crítico, assim, fundamental. Não é sobre julgar o resultado, mas sobre entender a linha de produção. Perfeito. Então vamos para a linha de produção. A primeira analogia que o texto joga na mesa é, à primeira vista, meio estranha. A extrusão de plásticos. Pensa numa fábrica de garrafas PET. Você tem um monte de grânulos de plástico. Matéria-prima solta, sem forma. Esses grânulos são despejados numa máquina. No funil gigante, né? Isso. E lá dentro, eles são submetidos a um calor e uma pressão absurdos, derretem. E são forçados a passar por um molde. Do outro lado sai um objeto completamente diferente, uma garrafa. Com forma, função, um produto final sólido, que não lembra em nada os grânulos originais. E a sacada do texto é dizer que esse processo industrial é um espelho perfeito do que acontece no nosso mundo psíquico. Os grânulos de plástico, no caso, seriam o que a fonte chama de nossas partículas psíquicas. Que seriam o que exatamente? Nossos pensamentos aleatórios? Exatamente. Pense nas nossas ideias soltas, nossos medos difusos, esperanças, opiniões vagas, sentimentos que às vezes nem têm nome ainda. São coisas subjetivas, internas, muito maleáveis. Cada um de nós tem um monte desses grânulos dentro da cabeça. Por exemplo, uma preocupação vaga, tipo, acho que as coisas não vão bem na economia. É só um sentimento, não um fato concreto. Ok, a matéria-prima faz sentido, mas e a máquina? O que no nosso mundo teria a força de uma prensa industrial para pegar algo tão etéreo quanto um pensamento e dar uma forma sólida para ele? Aí que está o pulo do gato da analogia. A máquina é a pressão do grupo. Ah, É a atenção sincronizada de milhares, talvez milhões de pessoas. Pensa numa hashtag que viraliza, numa narrativa que domina o jornal por semanas, num slogan repetido à exaustão. Essa repetição, essa necessidade de pertencer, essa atenção focada e coletiva, funciona como o calor e a pressão da máquina. Ela pega aqueles grânulos individuais e dispersos aquela preocupação vaga com a economia. e os funde, força através de um molde narrativo e, no final, entrega um produto acabado. A crise econômica X, com nome, sobrenome, causas e culpados definidos. Uma ideia que agora parece um fato objetivo, sólido, externo. Uma garrafa PET ideológica que todo mundo passa a carregar. Uau, dito assim fica muito claro. Então, o processo meio que inverte a nossa percepção da origem. A gente esquece que a matéria-prima original era nossa.
Aquele sentimento vago lá do começo. A gente recebe a garrafa pronta e acredita que ela sempre veio de fora, que ela é a realidade. Sim, e essa inversão é o que torna o mecanismo tão poderoso. A fonte descreve isso como o processo de projeção. Nós projetamos nossos grânulos psíquicos para o espaço coletivo. Lá, eles são capturados pela dinâmica do grupo, moldados pela máquina da atenção sincronizada e depois retornam à nossa percepção individual, disfarçados de verdade externa e objetiva. É quase como se a gente trabalhasse na linha de montagem da fábrica, ajudasse a fazer a garrafa e no dia seguinte, ao encontrá-la na prateleira do supermercado, a gente pensasse: nossa, que garrafa interessante, de onde será que ela veio? Exato. A gente esquece que foi coautor daquilo. Perfeito. E é por isso que, para quem está dentro de um grupo, certas ideias não parecem opiniões, parecem a própria realidade. O processo de fabricação foi convenientemente esquecido. A discussão não é mais sobre se a garrafa deveria existir, mas sobre se a tampa é azul ou verde. A existência da garrafa já se tornou inquestionável. Certo. Então temos o processo, a fábrica. Mas a fonte vai além. Ela se pergunta: onde exatamente essa fábrica opera? Em que lugar essa extrusão acontece? E a resposta que ela dá é visual, geométrica. Ela apresenta o símbolo da Vesica Piscis. Um símbolo muito antigo, né? Carregado de significado. Para quem não conhece, a imagem é bem simples de visualizar. Imagine dois círculos do mesmo tamanho, um do lado do outro. Agora, você aproxima eles até que se sobreponham um pouco. Aquele espaço no meio, a área de intersecção onde os dois círculos se cruzam, tem um formato de olho ou de peixe. Essa área é a Vesica Piscis. E no contexto da nossa análise, a fonte usa essa imagem de uma forma genial. Um círculo representa o eu, o mundo interno, subjetivo, individual. O outro círculo representa o outro, a massa, o coletivo, o mundo externo. A Vesica Piscis é, portanto, esse espaço simbólico onde o eu e o outro se encontram. É o entre. A fronteira, o meio de campo. E o texto afirma que é exatamente nesse espaço que a máquina de extrusão está instalada. É ali que a mágica, ou melhor, a mecânica acontece. E se a gente conecta isso com a dinâmica de poder, a análise fica ainda mais interessante. A fonte argumenta que o fenômeno coletivo, a egrégora, não ganha força por ser, sei lá, divino ou superior ou mais verdadeiro. O poder dele vem de uma tática muito específica. Ele ocupa um vácuo. Um vácuo. Que vácuo é esse? Como assim a mente perde o chão? Pensa naquele momento de vulnerabilidade psicológico. Você está numa reunião de trabalho e tem uma opinião, mas percebe que todas as outras 10 pessoas na sala pensam o oposto. Surge uma hesitação, uma dúvida: será que sou eu que estou errado? Será que não entendi direito? Esse momento de vacilo, onde a sua certeza subjetiva treme diante da pressão do consenso do grupo. Esse é o vácuo, é o ponto onde a mente individual perde o chão. É a sensação desconfortável de estar sozinho numa opinião. A gente sente uma pressão quase física para se alinhar. Exatamente. E a fonte diz que é nesse espaço, nessa Vesica Piscis de incerteza, que a autoridade individual é transferida. A gente, consciente ou inconscientemente, cede um pouco do nosso poder de discernimento para a entidade do grupo, para o consenso. O fenômeno coletivo não precisa arrombar a porta da sua mente. Ele só entra quando você deixa a porta entreaberta pela dúvida. Ele não impõe, ele ocupa o espaço que a certeza individual desocupa. Isso muda tudo. Não é uma força externa que nos domina. É um poder que a gente cede. O texto até pergunta se já tivemos essa sensação de que nossa autoridade pessoal foi parar nesse meio de campo. E a resposta é sim, o tempo todo. Em família, no trabalho, na política. Pois é, a força do coletivo está, então, na nossa fragilidade individual diante da pressão. Ele se alimenta do nosso medo de ficarmos sozinhas. Ok, vamos juntar as peças então. A imagem que se forma é muito poderosa. A extrusão dos nossos pensamentos, a fabricação da garrafa PET ideológica, acontece exatamente nesse espaço simbólico da Vesica Piscis.
Nesse encontro entre o meu mundo e o mundo do grupo. Isso. A pressão da máquina só funciona porque estamos nesse espaço de intersecção. Se estivéssemos totalmente isolados no nosso círculo, a pressão não nos alcançaria. Se estivéssemos totalmente dissolvidos no círculo do coletivo, não haveria mais matéria-prima individual para ser moldada. O processo exige essa fronteira, esse atrito. O que nos leva à conclusão principal do texto, que é uma grande desmistificação. A fonte bate na tecla de que não se trata de uma entidade que desce dos céus para nos controlar. Essa visão de uma força totalmente externa é cômoda. Muito cômoda. Porque se a força é externa, nós somos apenas vítimas, passivas. Não temos responsabilidade nenhuma no processo. Podemos só lamentar e obedecer. Mas a perspectiva da fonte é outra. Ela diz que isso é uma produção psíquica. Não é algo que a gente recebe de forma passiva, mas algo que nós cocriamos ativamente, mesmo que sem perceber. Nós somos os operários da fábrica. Sim, é uma projeção que emerge dessa colisão, desse encontro tenso entre o interno e o externo. E o texto ainda aponta qual é o catalisador, o ingrediente que liga a máquina e faz tudo funcionar. A atenção sincronizada. Sem ela, nada acontece. A atenção sincronizada seria, então, a energia elétrica da fábrica. Perfeita analogia. Quando um grande número de pessoas foca sua atenção, sua energia mental, na mesma ideia, com a mesma emoção, ao mesmo tempo, essa projeção compartilhada ganha consistência, ganha densidade. Ela se solidifica e se transforma naquela realidade aparente que parece tão objetiva. É por isso que a repetição na mídia, os rituais, os símbolos, são tão importantes para qualquer movimento de massa. Eles servem para manter a atenção do grupo sincronizada, para manter a máquina funcionando a todo vapor. Sem a atenção coletiva e focada, os grânulos psíquicos continuariam dispersos e a garrafa nunca seria produzida. A energia se dissiparia. Exato. A atenção focada é a diferença entre um monte de vapor d'água e um jato de vapor pressurizado que pode mover uma locomotiva. A quantidade de água pode ser a mesma, mas a aplicação da energia muda tudo. Certo. E essa ideia nos leva direto para a conclusão do texto, que é uma provocação final. A fonte pega todo esse mecanismo que a gente discutiu e o aplica ao nosso mundo, mais especificamente às ideologias. Depois de nos mostrar a planta baixa da fábrica, ela se vira para a gente e faz uma pergunta. Uma pergunta que fica ecoando, né? Sim, a pergunta é possível enxergar a garrafa plástica da própria ideologia? Ou a tendência humana é sempre acreditar que ela é um cristal natural da realidade? E essa metáfora final é brilhante. Vamos pensar na diferença. Uma garrafa plástica, como a gente viu, é um produto fabricado. Foi projetada, moldada artificialmente. Sua forma foi imposta de fora pela pressão de uma máquina. Ela não é uma expressão natural da matéria-prima. Já um cristal natural é o oposto. A gente percebe como algo orgânico, que cresceu seguindo suas próprias leis internas. A forma dele é uma expressão autêntica da sua estrutura molecular. É visto como uma verdade da natureza, não como algo fabricado. Exato. Então a pergunta nos convida a um exercício de honestidade intelectual brutal. Ela nos desafia a olhar para as nossas crenças mais queridas, aquelas que formam a nossa identidade, e perguntar: isso aqui é um cristal ou é plástico? É um convite para procurar as marcas do molde nas nossas próprias certezas, aquelas pequenas imperfeições que denunciam o processo de fabricação. Mas o objetivo não é jogar fora todas as nossas garrafas, certo? Elas podem ser úteis. Creio que não. O objetivo não é o niilismo de dizer que tudo é plástico, nada é verdade. É sobre ter consciência do processo. É reconhecer a fabricação. É poder usar a garrafa sabendo que ela é uma garrafa, uma ferramenta útil, talvez, mas ainda assim uma construção humana, em vez de confundi-la com uma fonte de água natural. É a diferença entre fé cega e convicção consciente. Perfeito. É ter a coragem de perguntar: esta verdade que parece tão sólida, tão óbvia, tão cristalina para mim e para o meu grupo, ela realmente brotou da realidade?
ou ela é um produto extremamente bem acabado da nossa fábrica psíquica, resultado da nossa atenção sincronizada e da pressão do nosso coletivo? Uma pergunta que, se levada a sério, pode abalar as fundações de como a gente vê o mundo. E talvez seja esse o ponto. Sem dúvida, a análise da fonte, no fim das contas, é um convite. Um convite para nos tornarmos arqueólogos das nossas próprias crenças. E ela nos deixa com essa questão final, que talvez seja a mais importante de todas. Na nossa paisagem mental, naquilo que chamamos de realidade, quantos dos nossos objetos de devoção são de fato cristais? E quantos são plásticos?